E no dia em que o salão me ligou para confirmar que o meu casamento tinha sido cancelado, a minha primeira reação nem foi raiva. Foi uma espécie de silêncio. Daqueles que vêm quando alguma coisa encaixa tarde demais, mas encaixa. Porque, quando a coordenadora terminou de falar, eu percebi que o problema nunca tinha sido o vestido, nem o menu, nem a decoração. E o problema era que os meus pais tinham decidido que o meu corpo lhes causava vergonha e resolveram tratar isso como se lhes desse o direito de mandar na minha vida. Às vezes, eu fico a pensar em que cidade do Brasil uma história dessas encontra alguém e em que hora do seu dia você decidiu me ouvir. Sempre acho curioso imaginar isso, porque algumas situações parecem tão particulares quando acontecem com a gente e, ainda assim, chegam em pessoas muito diferentes. Meu nome é Mariana, tenho 31 anos. E até poucos meses antes do meu casamento, eu ainda tentava acreditar que certos comentários da minha família vinham de preocupação. Hoje eu sei que, muitas vezes, o que chamam de cuidado é só controle com uma voz mais baixa. Se esse tipo de história conversa com alguma parte da sua vida, você pode se inscrever quando achar que faz sentido. Assim, quando eu trouxer outra experiência, ela simplesmente chega até você sem esforço. Eu sempre fui uma mulher grande. Não grande no sentido que a minha mãe gostava de sussurrar para as amigas, como quem tenta ser delicada sem deixar de ferir. Grande no sentido simples da palavra. Tenho quadris largos, ombros fortes, pernas grossas, e, durante muitos anos, morei num corpo que parecia ser assunto público dentro da minha própria casa. A minha mãe tinha um talento muito específico para humilhar, sem elevar a voz. Ela nunca dizia, você está gorda, na frente de todo mundo. Ela preferia coisas como, esse tecido acrescenta volume, em foto, certas linhas não perdoam. Talvez seja melhor evitar doce esta semana. Você tem um rosto tão bonito, é uma pena não valorizar. O meu pai não dizia quase nada. E durante muito tempo, o silêncio dele me confundiu mais do que as palavras dela. Porque a ausência de oposição, quando acontece sempre, também vira concordância. Quando fiquei noiva do Daniel, eu acreditei honestamente que as coisas seriam diferentes. Não porque eu tivesse mudado, mas porque pensei que um casamento teria importância suficiente para fazer as pessoas se comportarem com alguma decência. O Daniel e eu estávamos juntos havia 5 anos. Ele nunca foi o tipo de homem que promete grandes discursos. Era o tipo de pessoa que observa, entende e age no momento certo. Foi assim desde o início. Quando pedi para fazermos algo simples, ele sorriu e disse que simples, e quando é verdadeiro, já dá trabalho suficiente. Então marcamos a cerimônia para outubro, num casarão antigo em Campinas, com um jardim no fundo, luz natural entrando pelas janelas e uma equipe pequena, mas muito cuidadosa. Não seria um evento gigantesco. Seria apenas um dia honesto. Pagamos quase tudo nós dois. Faço questão de dizer isso porque, mais tarde, os meus pais tentaram reescrever essa parte da história. A contribuição deles era pequena. Algumas flores, parte da música e, sobretudo, a opinião constante, invasiva e não solicitada sobre cada detalhe. No início, eu tentei administrar. Minha mãe implicava com o modelo do vestido porque marcava demais. Implicava com o buffet porque gente da família do Daniel come mais leve. Implicava com o penteado porque rosto redondo pede altura. Tudo era dito como se fosse técnica, como se ela não estivesse, no fundo, a dizer sempre a mesma coisa. Você está errada na forma como existe. O primeiro momento em que ela deixou isso claro aconteceu numa terça-feira à noite, na mesa da casa deles. Estávamos vendo as opções finais do vestido quando ela fechou o catálogo, olhou para mim e disse, com uma calma quase burocrática, Mariana, vou ser objetiva porque alguém precisa ser. Se você perder uns 18 quilos até outubro, ainda dá para fazer as provas com elegância. Se não perder, eu sinceramente não vejo sentido em investir tanto dinheiro para depois você se sentir mal nas fotos. Eu lembro do barulho do copo do meu pai encostando no prato. Foi pequeno, mas eu lembro, porque ele ouviu. Ele estava ali? Eu perguntei. Você está me dizendo que o meu casamento depende do meu peso? Ela respondeu sem hesitar. Estou dizendo que existem momentos na vida em que a pessoa precisa ter noção. O meu pai não me olhou. Disse apenas, sua mãe está tentando evitar sofrimento.
Esse tipo de frase é perigoso, porque vem embalada em sensatez. Se alguém visse de fora, talvez até chamasse de preocupação. Mas quem vive aquilo por dentro sabe quando não existe amor nenhum ali. Só cálculo, só imagem, só conveniência. Eu fui embora sem discutir. O Daniel percebeu que alguma coisa tinha quebrado, mas eu ainda não conseguia dar nome. Passei 2 dias tentando me convencer de que tinha sido só uma frase cruel, isolada. O problema é que frases assim nunca vêm sozinhas. Elas abrem a porta para o resto. Na semana seguinte, a minha mãe marcou, sem me consultar, uma avaliação numa clínica de emagrecimento. Mandou o horário por mensagem e como se estivesse a tratar de uma entrega. 2 dias depois, apareceu com uma nutricionista indicada. Depois me enviou referências de vestidos mais estratégicos. E, quando eu disse pela 3ª vez que não pretendia mudar o meu corpo para caber numa fotografia, ela ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: "Então talvez você precise aceitar as consequências disso." Na época, eu ainda achei que aquilo fosse apenas uma ameaça vaga. Hoje vejo que já era um plano. Faltavam cerca de 7 semanas para o casamento quando recebi a ligação do salão. A coordenadora, Camila, tinha uma voz cuidadosa. Disse meu nome 2 vezes antes de continuar, como se estivesse tentando conferir se eu realmente não sabia. "Mariana, eu queria só confirmar se a decisão de cancelamento permanece, porque o financeiro já foi acionado." Eu não entendi. Pedi para ela repetir. E foi aí que o mundo pareceu desacelerar de um jeito estranho. Ela explicou que a mãe da noiva, identificando-se como responsável pela organização, havia pedido o cancelamento do evento alegando questões de saúde e adiamento por tempo indeterminado. Eu fiquei tão quieta que a Camila perguntou se a ligação tinha caído. A minha mãe tinha cancelado o meu casamento, sem me dizer, pelas minhas costas, usando a minha vida como se fosse um mobiliário que ela pudesse reposicionar até ficar apresentável. Eu fui até o carro antes de responder qualquer coisa. Sentei no banco do motorista, fechei a porta e fiquei ali, com as mãos no colo, olhando para frente. Eu não chorei na hora, e isso me assustou mais do que se tivesse chorado. Porque quando a dor deixa de vir em lágrimas e começa a vir em clareza, normalmente alguma coisa em nós já passou do limite. A Camila, talvez por perceber o tamanho do que estava acontecendo, foi cuidadosa comigo de uma forma que a minha própria família não foi. Ela disse que estranhou o pedido, que insistiu em falar comigo. E que, depois de ouvir o tom da ligação seguinte, achou melhor guardar os e-mails e o registro do áudio. Foi assim que eu ouvi a voz da minha mãe, horas mais tarde, e num arquivo encaminhado para o meu telefone. Prefiro perder o sinal agora do que ver a minha filha entrar numa cerimônia daquele tamanho. Ela vai me odiar por um tempo, mas depois me agradece. E vocês podem dizer que houve um problema de agenda. Não havia histeria na voz dela, não havia culpa. Era isso que mais doía. Ela estava serena, convicta. Como alguém que se sente autorizada, eu ouvi aquele áudio 3 vezes. Na 3ª, o Daniel pegou o telefone da minha mão e desligou. Ficou em silêncio por um tempo e depois disse uma frase que mudou tudo. "Então a questão não é se vamos casar. A questão é sem quem." Talvez você, ouvindo isso agora, ache que essa foi a resposta óbvia desde o início. Eu também queria que tivesse sido. Mas quem cresce tentando merecer afeto, demora mais do que devia para entender quando já não está diante de uma família, e sim de uma estrutura de aprovação impossível. Eu não confrontei a minha mãe naquele dia, nem no seguinte, nem na semana inteira. E essa foi a parte que mais a desorientou depois. Porque ela estava preparada para lágrimas, súplica, negociação. Estava preparada para me empurrar para alguma dieta absurda e chamar isso de reconciliação. O que ela não esperava era o silêncio organizado de alguém que finalmente percebeu o jogo inteiro. Com a ajuda da Camila, conseguimos reverter parte do prejuízo. O contrato tinha sido cancelado de forma irregular, e o salão, quando entendeu a situação, ofereceu 2 alternativas: recolocar a data original se ainda houvesse disponibilidade total da equipe, ou transferir tudo para uma data menor, com uma estrutura mais íntima. A data original já estava comprometida por causa da confusão. Restava a segunda opção. Foi então que tomamos a decisão que mudou o rumo da história.
Em vez de remarcar para depois, como os meus pais queriam, antecipamos a cerimônia em quase 3 semanas. Numa manhã de sábado. Menor, mais simples, mais verdadeira. Não contamos para quase ninguém da minha família, e foi nessa mesma ceia que aconteceu a coisa mais inesperada de todas. Eu conheci de verdade a tia Lúcia, na minha casa, e o nome dela era sempre dito de forma truncada. Às vezes nem era dito. Eu sabia apenas que era a irmã mais velha da minha mãe e que tinha se afastado por escolha própria. Frase que, em famílias controladoras, normalmente significa parou de aceitar humilhação. Foi a minha avó quem me ligou. Não para me defender de forma dramática, porque ela era de uma geração que transformava quase tudo em resignação. Mas me ligou para dizer, com uma voz muito baixa: Mariana, há coisas que se repetem. Talvez esteja na hora de você falar com a Lúcia. Eu a encontrei 3 dias depois, num pequeno ateliê em Belo Horizonte, para onde viajei quase sem pensar. Ela trabalhava com ajustes e vestidos sob medida. Quando abriu a porta, eu tive uma sensação estranha de reconhecimento. Não por semelhança física, embora houvesse alguma, mas pela forma como ela olhou para mim. Sem medir e sem avaliar. Apenas olhando, eu mal sentei e ela disse: Sua mãe cancelou o salão, não foi? Aquilo me atravessou de um jeito difícil de explicar, porque eu ainda estava tentando entender o que tinha acontecido comigo e já havia alguém, do outro lado da mesa, reconhecendo o padrão inteiro. A história da Lúcia era antiga e simples, no pior sentido da palavra. Quando tinha 26 anos e ia se casar, ouviu da própria família, inclusive da minha mãe, que na época era a irmã mais nova e já treinava essa crueldade elegante, que deveria emagrecer antes de se expor num vestido branco. A diferença é que a Lúcia, ao contrário de mim, não tentou conciliar. Ela rompeu, cancelou a cerimônia, terminou o noivado, que já estava contaminado pela omissão do noivo, e saiu da cidade. Desde então virou aparente difícil, não porque tivesse feito algo monstruoso, mas porque recusou o papel de alvo disponível. Eu perguntei se ela se arrependia. Ela pensou um pouco antes de responder. Eu me arrependi por muitos anos de ter perdido um casamento. Hoje eu sei que, na verdade, eu perdi uma encenação. Casamento mesmo eu nunca tive. O que eu não perdi foi a mim. Foi talvez a frase mais importante que ouvi naquele mês inteiro. A Lúcia ajustou o meu vestido em 2 encontros, sem tentar me diminuir, sem usar alfinetes como ameaça, sem falar em disfarçar. Ela só dizia coisas como: aqui precisa respirar melhor. Esse caimento acompanha o teu corpo. Vamos deixar espaço para você andar com tranquilidade. Parece pouco, eu sei. Mas, quando alguém passou a vida inteira ouvindo que precisa caber, encontrar uma pessoa interessada apenas em fazer a roupa respeitar o corpo já é uma forma de reparação. Enquanto isso, a minha mãe continuava a enviar mensagens como se ainda controlasse o cronograma. Dietas, links, frases passivo-agressivas. Depois veio uma mais direta. Se você estiver pronta para ser razoável, e nós ainda podemos salvar a situação. Eu não respondi. O meu pai escreveu só uma vez: não dificulte as coisas com orgulho. Essa mensagem me fez rir, sem humor nenhum, porque orgulho nunca foi o meu problema. E o meu problema sempre foi tolerar demais. O sábado da nova cerimônia amanheceu claro. Eu me casei num espaço menor, com jardim e varanda, cercada por 20 e poucas pessoas que realmente sabiam quem eu era. O Daniel me esperou perto de uma jabuticabeira antiga, com as mãos juntas e os ombros tensos daquele jeito discreto que ele fica quando está emocionado. A mãe dele chorou antes da música começar. A minha avó foi, e a tia Lúcia entrou comigo. Não foi um gesto de provocação. Foi de verdade. Eu queria ao meu lado alguém que entendesse exatamente o que significava caminhar até ali sem pedir desculpas pelo próprio corpo. A cerimônia foi curta. O celebrante falou sobre respeito, sobre presença e sobre a diferença entre construir uma vida e montar um cenário. O Daniel, nos votos, disse que o amor mais maduro que ele conhecia era aquele que não tenta editar o outro. Eu não esqueci essa frase. Acho que não vou esquecer nunca. No almoço, tiramos fotografias sem correria, sem ordens atravessadas, sem ninguém me mandando virar o rosto para afinar. Comemos bem. Rimos de forma natural. E, pela primeira vez desde o pedido de casamento, eu senti que aquele dia me pertencia.
A parte que os meus pais não sabiam é que, na data original do casamento, 3 semanas depois, eles organizaram um almoço de família na casa deles. Oficialmente, seria uma reunião para reorganizar os próximos passos. Extraoficialmente, eu suspeitava que seria uma forma de controlar a narrativa. Mostrar aos parentes que a filha tinha adiado a cerimônia por instabilidade, por excesso de sensibilidade, por qualquer motivo que os preservasse. A minha mãe mandou a mensagem na quinta-feira anterior. Vamos reunir todos no domingo. É melhor você explicar com calma o que aconteceu. Algumas pessoas ficaram preocupadas. Eu li aquilo já casada e sentada no sofá da minha sala, com a aliança no dedo e uma paz estranha no peito. E foi aí que eu entendi qual seria a única resposta adequada. No domingo, eu fui com o Daniel e convidei a tia Lúcia. Se você estivesse do lado de fora daquela casa, talvez achasse que era só mais um almoço de família. Crianças correndo, gente chegando com sobremesa, tios falando alto demais, primos olhando o telemóvel. Por um instante, eu quase consegui sentir a antiga vontade de me encolher. Mas passou. Porque havia uma diferença fundamental. Naquela tarde, eu já não precisava do aval de ninguém ali. Quando entramos, a conversa continuou por 2 ou 3 segundos. Depois alguém percebeu a Lúcia. E foi curioso ver o silêncio espalhar-se pela sala. Não por escândalo, mas por reconhecimento. Como se uma parte da história que todos tinham concordado em enterrar tivesse acabado de voltar e ocupar o próprio lugar à mesa. A minha mãe levantou-se primeiro. O rosto dela perdeu a cor. O meu pai ficou rígido, como se o corpo dele soubesse antes da cabeça que o plano tinha falhado. Mariana, ela disse, tentando sorrir. Eu não sabia que você vinha acompanhada. Eu respondi com a mesma tranquilidade com que tinha ensaiado no carro, e não faria sentido vir de outro jeito. Ela ainda tentou conduzir a cena. Pediu que todos se sentassem. Disse que tinha chamado a família porque houve um mal-entendido com o casamento e que algumas decisões impulsivas precisavam ser revistas. Era impressionante. Mesmo ali, mesmo diante de tudo, ela ainda acreditava que bastava falar primeiro para parecer ter razão. Foi então que a minha avó reparou na minha mão. Mariana, ela perguntou, sem tirar os olhos da aliança. Você casou? Eu não levantei a voz e não esperei o momento perfeito. Só disse a verdade, casei, vó. Há 3 semanas. A sala inteira parou não de uma forma teatral. Parou do jeito real. Talheres suspensos. Gente sem saber se olhava para mim ou para minha mãe. Uma prima soltou um como assim, quase em sussurro. O meu pai piscou 2 vezes, como se estivesse a tentar reorganizar os fatos. A minha mãe abriu a boca, fechou, e eu vi ali uma coisa que nunca tinha visto nela antes. Falta de controlo, ela perguntou. Você fez isso para nos humilhar? E, sinceramente, acho que foi nesse instante que qualquer resto de culpa saiu de mim. Porque até então alguma parte minha ainda se perguntava se eu tinha ido longe demais. Mas só alguém profundamente comprometido com a própria versão dos fatos consegue olhar para a filha e, depois de sabotar o casamento dela por causa do peso, e concluir que a humilhação está em ter sido excluída da consequência. Eu disse, não, eu fiz isso para conseguir casar. O Daniel, que até então estava quieto, completou de forma simples. Vocês cancelaram